Olá, já estamos no ar com mais um Informe Blumenau Entrevista especial gravado nesta quinta-feira, dia 7 de julho. Nosso entrevistado hoje é uma das figuras importantes do tabuleiro pré-eleitoral aqui de Blumenau, é o vereador professor Gilson, ele que é do Patriotas e é pré-candidato a deputado estadual. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite. Alexandre, eu que agradeço, e você sempre muito gentil, sempre nos dando espaço, que é importante. A gente que tem quase pouco espaço aí, quando tem essa oportunidade de poder se comunicar e conversar, a gente tem sempre aceito. Então te agradeço aí, agradeço também a tua audiência que é qualificada. Fico feliz em poder estar aqui conversando contigo. Vereador, o senhor está na metade aí do segundo mandato como vereador. Quais são as suas credenciais como vereador que o senhor considera que lhe qualificam para tentar uma vaga na Assembleia Legislativa? Bom, primeiro nós só tivemos aí durante o primeiro mandato um trabalho que tu sabes, tu vem acompanhando, muito coerente, de forma independente, um trabalho de fato com muito diálogo com todo mundo e tentando sempre fazer o melhor pela cidade. E acredito que esse trabalho que veio, e agora já no segundo mandato nós demos continuidade, eu acho que inclusive a reeleição ela provou que aquilo que nós fizemos no primeiro mandato, ela referendou, quando todo mundo diminuiu a votação, nós ampliamos a votação, então isso demonstrou que foi referendado nas urnas e mostra que de fato o que a gente vem fazendo com muita independência, com coerência, com seriedade, fez com que de fato fosse aprovado nas urnas e isso nos credencia com certeza, a buscar aí esse espaço também e colocar o nome à disposição para as pessoas daqui da nossa região que acompanham o nosso trabalho, aquelas que não acompanham, mas que possam aí vir a buscar informação sobre o nosso trabalho, realmente coloco aí à disposição. Que tipo de atuação que o senhor considera nesses 6 anos e pouco na Câmara, que o senhor acha que são importantes, projetos, proposições, ações que, insisto, lhe qualificam, dizem, aquilo ali, o vereador, vamos pensar, merece a gente dar uma observada no trabalho dele? Bom, primeiro é que nós mantivemos a nossa coerência, Desde 2017 a gente não mudou o nosso trabalho, o nosso foco de trabalho. Muito voltado para a educação, isso tu vens acompanhando, a gente sabe disso, voltado principalmente para os professores, voltado também com fiscalização muito forte, a gente fez várias fiscalizações, voltado também, obviamente, com a transparência, com projetos voltados para a transparência. Então, esse foco, esse tripé que eu falo de fiscalização, transparência e educação, realmente credenciam. E principalmente, eu acho que a forma como a gente conduziu, de forma independente. Você pode ver hoje, acho que não tem mais espaço na política hoje, para o cara que seja da base, totalmente base, para o cara que seja totalmente oposição, o cara que fica arrumando confusão. As pessoas querem, de fato, alguém que seja independente, que vá lá, que quando tem projetos bons para a cidade, vai votar a favor do projeto bom, independente de partido político, independente se é ou não da base do governo, mas quando tem projetos que não concorda também, vai fazer um debate de alto nível, vai se colocar contra esse projeto, mas não simplesmente contra por ser contra, mas porque de fato entende que esse projeto não é bom para a cidade. E foi isso que a gente fez nesses 6 anos e é isso que a gente quer continuar fazendo também na política. Enquanto eu estiver na política, é essa forma que eu vou trabalhar. Caso o eleitor reconheça o seu trabalho e lhe coloque na Assembleia Legislativa, quais são os seus objetivos lá? Bom, primeiro a representatividade, nós precisamos aqui de representatividade. E volto a falar, representar de que forma? De forma qualificada. Representar sem fazer confusão, representar sem fazer uma oposição por oposição, representar também sem ser subserviente ao governador, mas representar os interesses aqui da nossa cidade, mas principalmente aqui da nossa região. Realmente fazendo de forma independente, sentando junto com o governador e dizendo, olha, isso aqui é bom para a nossa região, eu quero participar e quero trazer para cá. Isso aqui eu não concordo para a nossa região, eu me coloco contra, mas sempre de forma muito independente, mas principalmente uma forma mais qualificada, que é o que a gente precisa, que é o que as pessoas querem. Alguém que seja qualificado, mas que também saiba dialogar, que é o que a gente precisa hoje, um diálogo aberto, independente de olhar a bandeira partidária, independente de olhar credo, a gente está lá para fazer o melhor para a nossa região. Então é dessa forma, dar esta continuidade, fazer desse jeito que eu venho fazendo, de forma muito tranquila, dialogando, conversando, independente, mas principalmente olhando e ouvindo as pessoas aqui da nossa região e levando as demandas, porque
porque eu acredito muito isso, como eu faço enquanto vereador, né? A gente tem as demandas, eu sou muito acessível, quero continuar acessível nesse sentido para a nossa região, porque além de fazer e propor boas leis a nível estadual e revogá-las também, quando não são boas a gente tem que revogar, mas também fazer essa comunicação entre o governador e a cidade. A gente viu aí que é importante, se faz necessário. Nós sofremos aí no começo do mandato deste governador, que ele pouco veio para cá e quando veio meio que deixou de lado. Agora no final do ano mudou um pouco, a gente entende, faz parte da política, mas acho que ele entendeu também que ele precisava estar mais próximo da cidade e é isso que tem que ser feito. Um representante aqui da nossa região, ele tem que pensar na nossa região, ele tem que pensar em representar as demandas e levar as demandas aqui da nossa região para o governador e dizer: ei, estamos aqui, nós precisamos de vocês, nós precisamos de políticas públicas na área da educação, na área da saúde, enfim, na área do esporte, em todas as áreas. E a gente quer fazer exatamente isso. Deixa eu lhe perguntar se o senhor não entende que também o trabalho do deputado estadual precisa ter uma amplitude um pouco maior, fugir só das questões da região, porque tem algumas necessidades, alguns projetos que são macro, que beneficiam o Santa Catarina como um todo. Você tem alguma ação, alguma opinião nesse sentido? Sim, eu concordo. É a mesma coisa o vereador aqui de Blumenau. Vou trazer um pouco para cá, para a nossa seara. O vereador ele não é apenas de um bairro específico, ele é 35 bairros. Então tem ações, às vezes, que não favorecem a determinada região lá do meu bairro, mas ele favorece toda a cidade. E sempre que qualquer ação ou sempre que qualquer trabalho que for feito de forma mais macro, que favoreça qualquer outra cidade, de qualquer outra região mais afastada aqui da nossa, que for para o bem de Santa Catarina, que for para o melhor, para o desenvolvimento econômico, né, para o desenvolvimento social, com certeza vai ter o nosso apoio e por isso que eu falo, é aí que eu digo, nós precisamos, e esse é um momento muito importante, né? Não dá para colocar e jogar qualquer um lá, nós precisamos entender e buscar, e esse é o momento que nos proporciona esse ano, de buscar pessoas qualificadas, né? Não dá, a gente já provou em 2018 que vai e vota em qualquer um porque é o número X e eu vou botar lá, e a gente viu que não foi aquela qualificação. Então, mais do que isso, é buscar qualificação. Quando você tem alguém qualificado, ele vai entender que aquele projeto que é macro, ele é importante para a região oeste, ele é importante para a região serrana, mas aquele projeto que vai favorecer a região oeste, a região serrana, também vai favorecer a nossa região aqui. E aí que eu digo, esse diálogo, né? Que é aquela contrapartida. Olha, vamos lá, os deputados, eu vou ajudar você aqui nessa região, mas agora nós também precisamos, nós aqui do Vale do Itajaí, precisamos da ajuda de vocês aí do sul do estado, precisamos da ajuda de vocês aí do norte do estado e queremos que vocês também nos ajudem nesta demanda. E aí que é importante, esse diálogo, essa conversa de forma qualificada, de forma inteligente, sem discussões, buscando sempre o melhor para cada um, buscando a sua região. Eu vou buscar para a minha região, obviamente, os deputados da região sul vão buscar para a região sul, mas quando chega no momento nós vamos nos unirmos para trazer o máximo recurso para distribuir para Santa Catarina e cada um brigando, obviamente, pela sua região. O senhor está afiliado no Partido Patriotas, que é um partido pequeno, pouco expressivo aqui em Santa Catarina, não tem uma capilaridade estadual, provavelmente não, certamente vai estar num arco de aliança onde não vai estar na chapa majoritária. O senhor é professor de matemática também. Sim. Qual é a matemática que o senhor está fazendo para chegar lá com um partido pequeno, numa estrutura pequena e sabendo que é uma corrida muito disputada? Bom, como você disse, sou professor de matemática. A gente fez sim a leitura, fez obviamente todos os cálculos e o Patriota fará de certeza uma cadeira. Ponto. Vai fazer uma cadeira. Como fez aqui na eleição de Blumenau, quando todo mundo falava que um partido pequeno, o professor Gil se deu mal, foi para um partido pequeno e não vai ter legenda, não vai fazer legenda por mais que ele seja professor. E deu uma cadeira, deu uma vaga, assim como outros partidos menores também conseguiram uma vaga aqui. Esse processo ele acaba favorecendo a isso também. Então, nesse jogo eu tenho certeza absoluta, pelos cálculos, que fará uma cadeira. E muito bem provável que fará uma cadeira com nomes que tem maior força, que a gente observou, fez a leitura, a gente viu dentro dos nomes, que lá são nomes aqui da região do Vale do Itajaí, que são os nomes mais fortes. Brusque, Gaspar, Pomerode, né? Blumenau principalmente, tem aqui essa... Então cabe aqui, Blumenau e a região aqui, decidir se querem esta cadeira ou não. É uma decisão aqui nossa, da região. Mas esses cálculos a gente fez, é de certeza que faz uma vaga, faz uma cadeira. Pode ser que belisque a segunda, mas aí os cálculos têm que ser muito favoráveis e aí eu não me arrisco a dizer que é possível fazer uma segunda pela quebra. Mas uma de certeza que a gente tem total condição. Pelos nomes que a gente tem
pelo processo eleitoral que a gente observa, há com certeza a possibilidade de fazer uma vaga. E obviamente a gente vai brigar aqui, porque como eu te disse, os nomes que mais favorecem são os nomes aqui da região do Vale do Itajaí. E todo mundo brigando de pé de igualdade, que essa é a vantagem. Nós não temos nenhum cara com mandato, nós não temos nenhum deputado eleito, ou seja, são todos os deputados que aqui estão dentro do Patriota brigam de igual para igual, e aí cabe, obviamente, aquele que fizer um voto a mais vai conseguir essa cadeira. A cidade de Blumenau tem muitos candidatos, já foi um problema na eleição de 2018, muitos candidatos a deputado estadual. Se eu não me engano, só na Câmara, colegas seus, são 5 pré-candidatos e fora, no geral, eu já fiz uma lista, eu acho que já passou de 15 pré-candidatos. A gente tem que deixar bem claro, né, que ainda não está homologado, então tudo é pré-candidato. Essa divisão não é um problema? Por exemplo, o senhor citou dos nomes não citou os nomes, mas citou a representatividade de patriotas aqui na região. Então nós temos o senhor e mais um pré-candidato bastante forte aqui em Blumenau, tem um pré-candidato forte aqui em Gaspar, tem um pré-candidato relativamente forte ali em Pomerode. Não é capaz de eleger o candidato de Brusque? É o risco da democracia, é o risco. Aí tu vai comparar Blumenau com Gaspar eleitoralmente, tu vai comparar Blumenau com Pomerode eleitoralmente, e aí eu discordo um pouquinho nessa representatividade. Em 2018 nós tivemos 11, né? Foi 10 ou 11 vereadores, se eu não me engano, hoje já são 5. Eu acredito que aí está na mão do eleitor. Quando eu falo de escolher de forma qualificada, nós vamos ter boas opções, nós temos ótimas opções e cabe ao eleitor fazer. Então eu prefiro ter boas opções para que o eleitor possa fazer essa escolha do que ter poucas opções ou ter opções muito ruins. Então aí é o processo do jogo democrático e a gente tem que acreditar na população de Blumenau, e eu acredito muito nas pessoas e o público que eu tento sempre me dirigir a um público qualificado que vai fazer a melhor escolha. Não precisa ser necessariamente a minha escolha, mas pode ser a escolha de outros candidatos. O importante é ter bons nomes que possam representar a cidade, representar a região do Vale do Itajaí. Então eu acredito, e aí de novo, eu prefiro que nós tenhamos boas opções para que o eleitor possa fazer a sua escolha de forma inteligente e pensando com calma, do que simplesmente não ter opção alguma. Patriotas vai com quem na eleição em Santa Catarina? Olha, o que tudo indica, nas conversas dos bastidores, não tem nada oficial ainda, mas o que tudo indica é o Jean Loureiro, né? A princípio é o que eu ouço nos bastidores. Eu sou um pouco negado nessas discussões de bastidores, né? Eu sou pragmático, sou das exatas, eu sou matemático, eu cuido aqui do meu trabalho, foco muito naquilo que eu tenho que fazer, então não tenho muito tempo para ficar ouvindo essas questões partidárias. Enfim, me repassam, e o que eu ouço é que está muito alinhado e aprovável com o Jean Loureiro. O Patriotas vai com Bolsonaro? Também o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu escuto nos bastidores está muito alinhado e provavelmente estará com o Bolsonaro. E o vereador Gilson, pré-candidato a deputado, vai com quem? Eu vou respeitar o meu eleitor, eu vou respeitar as pessoas que estão ao meu entorno. Eu preciso respeitar eles. Então o meu eleitor com certeza sabe fazer a melhor escolha. E, obviamente, eu vou ter no primeiro turno, ter que olhar com calma, e o segundo turno a gente sempre fala que é por exclusão, mas no primeiro turno a gente precisa olhar. Eu ainda preciso olhar com calma. Eu, obviamente, já fiz e deixo muito claro que não gosto da questão da esquerda, da volta da esquerda, uma questão mais econômica, né? Então eu tenho um pouco de receio nesse sentido com a esquerda, né? Com o Lula, enfim. Mas a questão ainda do primeiro turno a gente tem que avaliar. Mas obviamente eu tenho que respeitar também a questão partidária também, né? Isso a gente tem que ter olhar com calma, mas mais do que isso, respeitar o meu eleitor. A decisão dele será respeitada por mim. Qual é a sua avaliação do governo Moisés? Começou, como eu te disse, fiz uma crítica no início de que ele deixou muito a desejar no Vale do Itajaí. Você sabe, você noticiou muito disso também. Então, tem a questão dos respiradores, que está travado, para mim também está travado. É um questionamento que eu quero que ele explique melhor, porque realmente tem a questão do avião também. Ele tem muita coisa para se explicar, né? Ele precisa se explicar muita coisa. No finalzinho agora, eu quero crer, vou levar sempre para o lado, sempre pensar nas coisas positivas, que ele não esteja fazendo, que esse plano 1000 não seja um plano eleitoreiro, porque a gente já viu, né, vários outros planos
eleitoreiros que tiveram em outros governos que infelizmente não se concretizaram. Eu até brinquei lá que só aquela margem esquerda, se eu não me engano, se ele não pagar a margem esquerda agora, pode pedir música no Fantástico. Acho que é a segunda vez que a gente assinou na época do Colombo, depois veio o vice do MDB, o Pinho Moreira, perdão, e agora veio ele. Se não pagar, tem que pedir música no Fantástico. Então eu fico um pouco desconfiado e desconfortável com essa situação de num ano de eleição espalhar dinheiro assim. Eu torço para que ele realmente melhore, mas a avaliação é nesse sentido. No começo foi muito ruim, depois tentou achar as coisas, mas aí veio a questão do respirador, que precisa ser melhor explicado. E a gente tem aí agora algumas opções, como eu te falei, tem o próprio Jean Loureiro, que eu não conheço, tem que pesquisar, sei que é de Florianópolis, obviamente, mas tem que pesquisar um pouco melhor como é que é o trabalho dele também. Nós temos aqui o Décio Lima, mas como eu disse, eu tenho um pouco de dificuldade com relação à esquerda, né? Tem a questão do Tramontim também, do Partido Novo, enfim, a gente precisa avaliar e vou avaliar com carinho aí para tomar. Mas sempre, como falei, respeitando, inclusive para governador, para deputado federal, eu vou sempre respeitar o meu eleitor. Porque o meu eleitor ele é muito eclético por conta dessa facilidade que eu tenho de dialogar. Então tem o eleitor que gosta do Moisés, tem eleitor que gosta do Jean, tem eleitor que gosta do Tramontim, tem eleitor que gosta do Décio, e eu vou aprender a respeitar e vou dialogar com eles. Governo Bolsonaro, qual é a sua avaliação? O senhor está satisfeito? O que eu posso te dizer? Eu realmente teve a pandemia aí no meio, não é uma justificativa, mas toda a inflação que a gente viu aí ela é uma inflação mundial, que a gente pode, como economista eu posso aqui fazer alguns desenhos. Ele peca um pouco por falar demais, a gente sabe disso, deveria ser um pouco mais contido nisso também. Mas eu não consigo fazer uma avaliação nem positiva nem negativa. Prefeito Mário, qual é a sua avaliação do mandato do prefeito Mário? Como é que está a sua relação com ele? Tu sabes que eu sou independente e aqui tem alguns pontos que eu elogio e acho que faz um bom governo. Tem outros pontos que eu critico e cobro muito, principalmente na questão da educação. Inclusive agora no segundo mandato, quando foi lá, eu cobrei muito dele, no segundo mandato eu vou cuidar um pouquinho mais da educação, vou tentar melhorar um pouquinho mais. Na questão do trato com os servidores é uma crítica que eu faço, eu acho que ele não teve o diálogo com os servidores, inclusive várias vezes me posicionei contrário, eu acho que ele poderia ter esse diálogo um pouco melhor com os servidores e não o fez. Também eu posso dizer que é regular, como eu te disse. Tem pontos que eu inclusive até brinquei com ele, que às vezes ele dizia, tu só pega no meu pé, tá toda hora me pegando no meu pé. Eu falei, olha, se tu for olhar os projetos, boa parte dos projetos eu votei contigo, mas aqueles que eram mais espinhosos tu votou contra. Eu votei contra porque de fato eu concordava que a forma como tu levastes para a Câmara aqueles projetos não era bom para a cidade. E aí, como te falei, a gente tem essa independência de poder fazer essa discussão com mais tranquilidade. E como te falei, de novo, tem questões que eu realmente concordo, acho que ele faz um bom governo, tem outros que eu discordo, tem outros que eu acho horroroso, que é principalmente a questão dos servidores, na questão da educação também. Agora sim, para encerrar, o senhor disputa essa eleição de olho em 2024, como é que o senhor se vê em 2024? Bom, primeiro, eu nunca disputo uma eleição pensando na outra lá. Eu vou te dizer o porquê que eu fui, e aí eu te falo, né? O meu público me cobra muito, e aí o meu público me cobra muito para que eu dê um passo sempre. Olha, você precisa avançar, você fez um bom mandato como vereador, mas nós queremos mais. E aí tem sim a cobrança para que eu pudesse participar do processo eleitoral em 2022, mas também tem uma cobrança muito forte para que eu me coloque em 2024. Então eu já converso... Numa majoritária. Numa majoritária. Eu já converso e já falo com as pessoas que... Acho que vereador eu já fiz os 2 mandatos, né? Estou fazendo agora, terminando metade do segundo mandato, mas eu gostaria sim de poder, se obviamente ganhar, se obviamente tiver a oportunidade de passar pela eleição de 2022, vou cumprir o mandato, obviamente, mas se não, com certeza em 2024 a gente também pode estar lá pensando em algo maior. Vereador professor Gilson, do Patriotas, pré-candidato a deputado estadual, obrigado pela sua participação com a gente, boa sorte na sua empreitada. Obrigado, eu agradeço de novo, mais uma vez agradeço essa oportunidade, a gentileza de dar esse espaço para a gente, é importante, a gente está aqui dialogando e conversando com as pessoas. Obrigado. Maravilha, mais uma vez, obrigado e obrigado a você que nos acompanhou até agora. Esse é o nosso trabalho aqui no Informe Blumenau, abrindo espaço para todos aqueles que querem colocar o seu nome no processo eleitoral desse ano. Um grande abraço, até a próxima.